Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, um bom dia para todos vocês. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Agostinho, uma história de conversão muito bela. Falaremos sobre isso ao final da nossa reflexão. Já ontem Jesus nos chamava no Evangelho para estarmos preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora do retorno do Filho do Homem. E nós hoje escutamos a primeira parábola, precisamente de 3, que nos fala desta vinda do Filho do Homem. É aquela parábola que fala das 10 virgens que esperam pelo noivo que vai chegar. Uma parábola interessante. Se fala dessas 10 jovens. A palavra que é usada pode ser traduzida como jovem ou virgem. Então 10 virgens, 10 jovens, que são aquelas, não são as noivas, são aquelas que vão acompanhar o noivo para a festa. E também tinha aquelas que acompanhavam a noiva. Então elas estão esperando o noivo que vai chegar. E 5 delas são prudentes e 5 são imprudentes. O Evangelho traduz assim: imprevidentes e previdentes. A diferença é que aquelas imprevidentes, elas não trouxeram óleo para abastecer a lâmpada, para acompanhar o noivo, e as outras trouxeram óleo. O noivo começou a demorar e vejam que todas elas dormem. Essa expressão, todas dormem. O noivo aqui representa o Cristo que volta para a sua igreja. E as 10 jovens representam a nossa comunidade. Mas vejam que seja aquelas que são prudentes como as imprudentes, todas estão dormindo. O Senhor chega e pega de surpresa a todos. O noivo vai chegar e elas estão dormindo. Até que alguém vai gritar: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Pensa a comunidade cristã um pouco adormecida. O que é esse dormir? É quando nós estamos relaxados na nossa vida. É quando nós abandonamos um tema que é muito importante na espiritualidade e que é um tema muito esquecido hoje, aquele da luta espiritual. Não se consegue fazer um caminho de santidade relaxados, como nós aprendemos a ser hoje. Tem que estar na vida de santidade, não descendo como um carro desengatado, mas engatado, em que nós estamos ali engrenados em uma disposição de conversão. Isso é o tema da luta espiritual, uma luta contínua. Ou seja, ninguém pode pretender vencer um pecado se ele não se empenha em uma luta espiritual. Não é que isso venha assim somente da parte de Deus como uma graça, mas toda graça requer um empenho, requer um compromisso da pessoa. Então, enfim, todos estão dormindo. E aí chega o noivo e alguém vai gritar:
que o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Naquele momento, as imprevidentes, elas se percebem que não tem óleo, e elas vão pedir óleo para as outras, e as outras vão logo dar uma resposta dura, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós, é melhor ir comprar aos vendedores. Eu lhes confesso que quando eu era criança, estava na catequese, essa resposta me incomodava tanto que eu perguntei à catequista de primeira Eucaristia, mas e o senso do partilhar, do dar daquilo que se tem? Mas a questão aqui fundamental é que a experiência de fé ninguém pode fazer por nós. O crescimento nas virtudes, o caminho da espiritualidade, não é algo que eu posso terceirizar. O aprender a rezar porque se reza, não é algo que eu posso pedir para alguém fazer por mim. Então, quando elas respondem assim, é para nos ensinar isso. Olha, a experiência de encontro com Deus, essa você tem que fazer por você mesmo. Alguém nos ajuda, mas se nós não tomarmos conta do nosso caminho de fé, nós nunca o faremos pedindo que alguém faça por nós. Então, elas precisam fazer essa experiência. E quando estão fora comprando o óleo, o noivo chegou. Elas não esperavam, não sabiam. Vocês devem estar preparados, porque não sabeis o dia nem a hora. Já desde ontem estamos escutando isso no Evangelho. E quando elas chegam, elas do lado de fora vão gritar: Senhor, Senhor, que é o título para Jesus ressuscitado. Ou seja, esse noivo se torna o Senhor. Senhor, abre-nos a porta. E a resposta do Senhor: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. É a insistência do Evangelho desses dias. Não sabeis o dia nem a hora. Depois de Jesus ter falado com os fariseus e doutores da lei, nos mostrando um contra-testemunho daquilo que Ele quer para nós. Depois de Jesus ter advertido a sua cidade, Jerusalém, agora Ele fala para todos nós: estai atentos, não sabeis o dia nem a hora. E, fundamentalmente, nesse grupo de 10 virgens, 5 previdentes, 5 imprevidentes, nós devemos, no exame de consciência que eu lhes falava ontem, que devemos nos exercitar na prática de exame de consciência. E isso é interessante porque o primeiro passo da confissão é o exame de consciência que o penitente faz sozinho. E quando se chega ao confessor, se nota claramente quem são as pessoas que têm uma prática de exame de consciência e por isso fazem uma bela confissão, ou quem são aquelas pessoas que, não tendo a prática, fazem a confissão assim, de um modo desorganizado, não preparado. Mas, no nosso exame de consciência, nós podemos nos confrontar e pensarmos assim: quem somos nós? Entre essas jovens, entre essas virgens. Somos aquelas pessoas que queremos sempre viver a experiência religiosa carregado pelo outro. Chega o dia de ir à missa, tem que ter alguém que nos arranque para que nós vamos para a missa. Só rezamos se alguém reza conosco. Mas não só isso, nós temos reduzido a nossa prática de fé somente a uma religiosidade intimista, subjetiva, que eu rezo. Mas é a oração comunitária que educa a imagem de Deus que eu tenho. Não podemos deixar aquela individual. Mas a vida de fé não se reduz somente à experiência de oração, recordemos-nos. Porque existem outras dimensões que eu devo cuidar, como a penitência, como o jejum, como a esmola, que são essas 3 dimensões que me colocam em relação com meu irmão, a esmola, o ajudar o outro, a oração em relação com Deus e o jejum, a penitência, um modo de me relacionar comigo mesmo. Então, busquemos estar preparados para que nós possamos ir ao encontro do Senhor, que não sabemos o dia nem a hora em que Ele virá. Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Paz.